Olá, sou Alexandre Kalash, presidente do Centro Internacional da Longevidade Brasil. Queria contar uma história hoje para vocês. História de um menino que foi muito mimado pela avó. Ela cuidou muito dele. Ele era filho único e essa avó tinha uma dedicação muito especial por ele. Tanto que até se mudou para estar perto e acompanhar o crescimento, o desenvolvimento desse menino serelepe, ativo, social. E ele foi crescendo. Aos 18, 19 anos entrou na universidade e foi nessa ocasião que esse menino soube que a avó tinha sido diagnosticada com doença de Alzheimer. Estava começando um trabalho, um estágio. Não teve dúvida. Trancou matrícula, deu um chute no trabalho e foi cuidar dela. Tempo integral. 6 anos assim foram até que ela falecesse. Mas não fez com aquele espírito de abnegação, de sofrimento. Ele o fez como ele é, de uma forma alegre, jovial, trazendo os amigos, fazendo com que a avó fosse inserida na vida dele, tanto quanto ele na vida dela. Na vida. Iam fazer piqueniques, iam para o parque, iam para a praia. Ele de Porto Alegre. E assim foi. Até que, quando ela faleceu, ele escreveu um livro sobre essa experiência. A esse livro, outros 5 se seguiram. Comunicador nato. Ganhou o mundo. Não lhe fez falta o título de graduação. Sempre com uma mensagem de muito amor, de muito carinho e muito criativo. Concebeu, discutindo com outras pessoas, mas a ideia central era dele, fazer um caminho de Compostela com pessoas que vivem com Alzheimer, seus cuidadores, e mobilizou apoio de instituições acadêmicas, de organizações da sociedade civil. Foi fácil não, levantar a grana para poder fazer isso tudo bem feito. E como foi bem feito? Eu sou testemunha. Aquelas jornadas de 5 dias, andando cada dia um pedacinho, voltando sempre para o mesmo ponto, um hotel, convento de Santiago, e voltavam ao ponto inicial, até que chegaram àquela catedral de pedra, aquele monumento, aquela esplanada fantástica à frente, independente de cunho religioso que não tinha. Ali era para provar que Alzheimer não é o fim. Nesse ponto de convergência, no final da caminhada, mais de 350 pessoas de todos os continentes festejando, celebrando a vida daqueles que vivem com doença de Alzheimer. Fernando Aguzoli, seu nome. Hoje um grande amigo. Eu estava lá e presenciei. E também os 2 dias depois, em que um simpósio científico foi feito, não excluindo as pessoas com Alzheimer e seus cuidadoras. Foi muito bonito tudo aquilo. E assim ele vai, do alto dos seus 31 anos, desbravando, derrubando mitos, conquistando corações e mentes. Obrigado, Fernando. Aprendo muito com você. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Longe Talks. Hoje a gente está com o Fernando Aguzoli aqui para falar um pouquinho sobre um projeto super bacana que ele está desenvolvendo. Meu nome é Jéssica Bram, boa noite, meninos. Eu vou fazer aqui um pouquinho da minha audiodescrição e depois a gente
passa para os demais aqui, e aí a gente já começa a falar um pouquinho sobre esse projeto bem bacana, que eu não vou dar spoiler. Então, eu tenho 32 anos, eu tô com o cabelo na altura dos ombros, um brinco grande em tons de verde, como um formato de gota. Eu tô com um batom puxando para o rosa, e o meu fundo, a parede, ela é em tons claros, em tons pastéis de roxo e verde, em figuras geométricas. Hoje minha blusa também, ela é listrada em tons de azul e branco, e com gola um pouquinho mais alta, porque tá meio frio. Então, sejam super bem-vindos. Eli, contigo. Boa noite, Fernando. Boa noite, é muito, muito bom estar aqui com você hoje para a gente estar falando, né, sobre esse projeto. Eu sou Eliane Kreisler, tenho 63, porque fiz ontem, tenho 63 anos, sou de pele branca, hoje eu estou com uma blusa azul petróleo, mais ou menos assim. Meus cabelos são inteiramente brancos, né, até na altura do ombro. Eu estou usando uma argola quadrada e hoje, toda semana eu faço uma audiodescrição, mas o que muda geralmente muito é o óculos, que eu amo óculos, e hoje eu estou com um óculos que combina com a minha roupa, que é azul e verde. E o meu fundo é um fundo branco que tem umas listinhas atrás. É isso. Fernando, agora é com você. Olá, gurias. Obrigado primeiro pelo convite. Feliz aniversário, Eliane. Já vou aproveitar. Meu nome é Fernando Aguzoli, eu sou um homem branco, eu estou com uma camiseta preta, cabelo preto curto, uma barba bastante cheia, que inclusive tenho que fazer. E acho que, seguindo um pouco da Eliane também, os meus óculos mudam todos os dias. Hoje eu estou com um óculos vermelho, um pouco assimétrico, redondo, com outras linhas, que foi inspirado inclusive na pista de corrida de Monza. Eu tenho uma coleção, então a gente poderia ficar falando horas sobre óculos aqui, Eli. Mas vou passar de volta para vocês. O meu fundo ele é cinza e tem aqui uma parte da minha porta branca do quarto que está aparecendo. Bom, Fernando, eu queria que você falasse do Fernando pelo Fernando. Ele acha que a minha principal credencial, ela é uma credencial pessoal, mas acabou se tornando uma credencial profissional também. Eu sou o neto da vovó Nilva. Eu acho que eu sempre me vi como um neto, desde pequeno. Eu tive a sorte. E claro que essa sorte vem de um esforço muito grande de todas as partes, de todas as gerações incluídas, mas eu me tornei o melhor amigo da minha avó. E ela, em consequência, se tornou a minha melhor amiga também. Então, o Fernando, sob a perspectiva do Fernando, é um neto, hoje sem avós. Mas ainda um neto, que vai ser um neto para o resto da vida. Perdi minha última avó no ano passado. Foi uma experiência transformadora, porque eu me vi pela primeira vez na minha vida sem a grande conexão com o passado dos meus pais, né? E de repente, de um minuto para o outro, eu percebi que os meus pais hoje detêm essa posição de serem os anciãos da família e não mais os avós. Então eu passei por essa grande transformação no ano passado, minha última avó, e eu me vejo como um neto. Eu sou um neto orgulhoso das minhas avós, eu sou um filho muito orgulhoso dos meus pais, sou um homem gay que sempre foi muito bem recebido pela família, então eu vejo isso como um grandíssimo privilégio, talvez o maior privilégio que eu tenho em comparação com grandes amigos, e uma pessoa muito apaixonada pelo envelhecimento na sua amplitude, pelo envelhecer nas suas diversas formas, cores, steps. Acho que o envelhecimento acabou se tornando a minha grande paixão, e especialmente quando ele cruza o caminho, quando ele atravessa outros tópicos tão importantes, como é o envelhecimento LGBT, como é o envelhecimento em zonas de risco, o envelhecimento. Hoje tive a oportunidade já de estudar o envelhecimento fora do Brasil, então como é em zonas de guerra, em zonas de conflito, o envelhecimento de imigrantes,
jovens que viajam para países de alta renda para cuidar de idosos, mas que também envelhecem em um país que não é o seu, envelhecem em uma cultura que não é a sua, envelhecem em um idioma que não é o seu. Então, acho que o envelhecimento, principalmente quando ele atravessa outros tópicos tão relevantes, acabou se tornando a minha paixão. Aqui já entra um pouco nesse teu projeto, além de multigeracional, eu queria que você contasse um pouquinho, porque a tua passagem, o teu livro com a sua avó, isso é muito incrível. Depois a gente vai deixar aqui para as pessoas, mas eu queria que você contasse um pouco dessa amplitude que você teve do mundo para conectar pessoas e trazer esse projeto, né? Eliane, o envelhecimento, diferente de países europeus, no Brasil ele aconteceu muito rápido nas últimas décadas. Então, o que aconteceu diluído em muitas décadas na Europa acabou acontecendo muito acelerado aqui no Brasil e, diferentemente desses países, nós não enriquecemos no processo. Então, se torna mais um desafio vivenciar o envelhecimento em países de baixa e média renda, no Globo Sul. E acho que esse é o nosso grande foco na era do envelhecimento no Brasil. Bom, esse projeto, trazendo o nome aqui então do projeto Walking the Talk for Dementia, que significa caminhando e conversando, ou caminhando a conversa sobre a demência. Na verdade, o Walking the Talk é uma estrutura de storytelling, é um conceito. Walking the Talk é trazer aquilo que você traz no seu discurso para a forma como você vive. É trazer o seu discurso, seja isso focado no envelhecimento, na demência, na causa LGBT, em questões raciais, sociais, mas é trazer aquilo que você defende na sua narrativa para o seu cotidiano, mudar isso na estrutura da empresa onde você trabalha, mudar isso ou aplicar isso na ONG, na organização em que você está inserido, é mudar a forma como você caminha esse assunto todos os dias, como você calça esses sapatos, que não são seus muitas vezes. Há alguns anos atrás, quando eu tive a oportunidade de estudar estruturas de pesquisa em demência e mergulhar um pouco mais a fundo nessas questões intercontinentais, lá no Global Brain Health Institute, na Irlanda, onde eu fiquei por um ano, uma das minhas colegas e grande amiga, se tornou minha melhor amiga nesse fellowship, se chamava Clara Domingues. E ela é uma neurologista de Santiago de Compostela, na Espanha. E nós estávamos em uma mesa de bar, tomando uma cerveja, quando esse projeto nasceu, como todos os grandes projetos nascem. E ela começou a me contar de Santiago de Compostela, de quão incrível era fazer o caminho, de toda a mágica que existia naquele lugar místico. E eu não estava comprando aquela ideia. Eu pensei, não, caminhar tanto assim, para chegar aonde? Meu Deus do céu, isso não faz o mínimo sentido. Aí eu disse, quer saber? Então, depois de Dublin, eu vou para Santiago de Compostela contigo e a gente vê o que tem nessa cidade que é tão importante. Fui a Santiago de Compostela e o clima é mágico. Tudo lá é mágico. Santiago de Compostela não tem nada que descreva em palavras o que é estar lá, na Praça do Obradoiro, sendo católico ou não, e ver aquelas pessoas que caminharam, em alguns casos 100 quilômetros, em outros casos 800 quilômetros, para chegar até aquele lugar, cruzando países na Europa, vindo de Roma, algumas delas. Aquilo eu fiquei me perguntando por quê? Por que essas pessoas fariam isso? E as histórias são muitas, e de novo, nem todas relacionadas à religião. 19% das pessoas que chegaram à catedral no ano anterior à pandemia tinham mais de 65 anos, 19%. Então há um grande dado que representa o quão democrático é o caminho de Santiago de Compostela, o quão age-friendly ele pode ser também. E nós caminhamos a primeira vez, porque nós tomamos uma decisão. Eu fiz um convite à Clara. E se nós pudéssemos trazer pessoas com demência para fazerem o caminho de Santiago de Compostela? E na hora, ela, assim como todas as outras pessoas no nosso entorno, ela me chamou de louco. Ela disse, não, isso não pode. Como é que a gente vai trazer pessoas com Alzheimer para fazer o caminho de Santiago de Compostela? E eu disse, não. E não só pessoas com Alzheimer da Espanha. Eu quero trazer pessoas com demência no geral de vários países do mundo. Ela disse, não, isso é impossível, Fernanda. Eu disse, bom, vamos fazer o caminho a primeira vez e vamos pensar como é que a gente pode desenvolver esse projeto. Porque eu acho que tem tanta gente falando que eles
que eles não podem fazer isso, que eles não podem fazer aquilo, que é impossível desse momento do diagnóstico em diante de ter grandes aventuras em suas vidas, e na verdade a gente precisa se adaptar, e não eles se adaptarem sempre ao que quer que seja. E nós começamos a desenvolver esse projeto que levou 18 meses, desde a primeira reunião até o caminho de fato que aconteceu agora em maio. Nós fizemos o caminho, eu fiz 4 vezes praticamente, antes de ter certeza que esse era um projeto seguro para todos os envolvidos e que nós sabíamos exatamente aonde havia um banheiro, exatamente onde havia uma rota de conflito com uma estrada, por exemplo, que cruzava. Eu sabia exatamente aonde poderia entrar uma ambulância ou não. Então, tudo foi muito bem planejado. Nós tínhamos uma ambulância 24 horas conosco, uma equipe de saúde. Mas aí chegamos no momento, então, quem vai caminhar conosco? O que é importante a gente trazer para esse caminho? Diversidade. Acho que se nós estamos trazendo pessoas de diferentes lugares do mundo, elas têm que representar diferentes culturas, elas têm que representar diferentes maneiras de viver a demência, seja ela por gênero, seja ela por CEP, social, claro, em diversas camadas sociais, e também profissionais. Então, nós queríamos ter médicos ali, nós queríamos ter enfermeiros, nós queríamos ter outros profissionais de saúde de multidisciplinas, queríamos ter pessoas vivendo com demência, queríamos ter gestores, aqueles que tomam as decisões, os que criam políticas públicas, os que gerenciam grandes organizações. Então, nosso objetivo era grande, nós tínhamos uma ideia muito, muito grande. Essa ideia, graças a Deus, cruzou o caminho de uma pessoa maravilhosa, foi o Gustavo San Martín, que foi nosso sócio. Então éramos 3 grandes participantes ali desse board, eu, a Clara, a neurologista de Santiago, e o Gustavo, que tem esclerose múltipla e é o CEO da organização Crônicos do Dia a Dia. E nós 3 começamos a pensar quem agregaria valor, quem gostaria de compartilhar sua história, quem queria mudar a forma como outras pessoas enxergam a demência. E nós chegamos a esse grupo de 70 pessoas, que incluía desde representantes das Nações Unidas, da Organização Mundial da Saúde, da Alzheimer's Disease International, que é a maior associação, guarda-chuva hoje em dia, com todas as organizações sob sua guarda. Alzheimer's Association, que é a maior organização trabalhando com pesquisa em demência hoje, não sendo as indústrias farmacêuticas. Tínhamos representantes das organizações de Alzheimer da Namíbia, de Singapura, da Argentina, da Irlanda, da Inglaterra. Tínhamos pessoas com demência vindo de Singapura, Namíbia, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, dentre outros participantes maravilhosos. Tínhamos diversidade pra caramba. A gente conseguiu o nosso maior objetivo, que era financiamento para poder trazer quem precisava estar ali, mas não poderia cobrir os custos dessa experiência. A gente está falando de África, a gente está falando de América Latina, a gente está falando de países que não têm a mesma facilidade de cruzar fronteiras, inclusive. Foi um desafio grande poder conseguir o visto dessas pessoas para estarem ali conosco. Nós batalhamos desde o princípio para provar que essas pessoas eram essenciais para esse projeto, para conseguir o financiamento para cobrir a estada dessas pessoas, mas também para provar para os seus governos, para provar para o governo da Espanha que a gente precisava contar com elas ali. Eu olhava em volta, eu olhava para eles e pensava, meu Deus, como é que nós conseguimos reunir esse grupo de pessoas? Foi um orgulho muito grande. E, bom, eu vou deixar vocês fazerem perguntas também, porque se eu for falar sobre o projeto, eu vou adiante. Eu sou entusiasta dessa iniciativa. Foi difícil provar que era necessário fazer esse projeto, que a parte do caminho era tão importante quanto a parte do simpósio. Para vocês entenderem mais ou menos a estrutura que nós tínhamos de evento, era um evento de uma semana. As pessoas chegavam em um domingo, nós começamos a caminhar em uma segunda-feira, caminhávamos 10 quilômetros por dia ao longo de 4 dias, e na sexta-feira iniciávamos o simpósio científico de 2 dias no Hotel São Francisco, em Santiago de Compostela, e o simpósio ele terminava no sábado com um evento de networking, e no outro domingo, então, as pessoas voltavam para os seus países.
um evento extremamente complexo. E para provar para essas organizações internacionais que sim, que o investimento valia a pena para a experiência imersiva que era o caminho, e não só para aquela experiência clichê que todo mundo já conhece, de sentar e escutar alguém compartilhar o conhecimento no palco, que é um simpósio qualquer, uma conferência qualquer, isso a gente já está muito acostumado, mas trazer essa ideia disruptiva, quebrar o sistema, né? Colocar todo mundo lado a lado para caminhar, isso é quebrar a hierarquia. Nós temos uma hierarquia clínica em primeiro momento, em saúde, que é uma mesa dividindo o conhecimento da vulnerabilidade. É o médico de um lado, o paciente de outro. Nós temos a hierarquia de uma conferência onde tem uma pessoa compartilhando conhecimento, os outros escutam e absorvem. Agora, colocar todo mundo lado a lado, sem a apresentação formal tenha sido feita, e simplesmente largar eles no caminho e dizer para eles: se apresentem, se divirtam, conversem. Você não sabe se a pessoa caminhando ao seu lado é um neurologista destacadíssimo, americano, ou se a pessoa vive com Alzheimer na Inglaterra. Você tem que conversar com essa pessoa. E você conversa lado a lado, caminhando. E isso, para mim, é o maior destaque dessa experiência. Mas foi desafiador desde o início. Acho que isso que você fez é realmente romper a bolha, né? É sair um pouquinho, e a gente sabe, né, na academia, o quanto que o tema é muito direcionado para outras pessoas que também sabem sobre aquilo, às vezes sabem um pouquinho menos de uma coisa, um pouquinho mais de outra, mas nunca atinge, se a gente mantém a mesma linguagem, nunca atinge o outro lado. E a gente está falando do outro lado, né? Então, realmente é algo disruptivo, de fato. E como é que foi, Fernando, a questão da linguagem? Principalmente para aquelas pessoas já com um quadro de demência estabelecido. Jéssica, a questão da idade foi a questão do idioma, perdão, foi um grande problema, eu vou chamar de problema que nós tivemos, porque foi o maior desafio. Nós queríamos trazer mais representações e, infelizmente, o falar em inglês era um requisito. Por quê? Porque a gente não queria que a pessoa se sentisse tão deslocada a ponto de isso ser um gatilho para sua ansiedade, por exemplo. Não saber questionar onde é o banheiro por 7 dias, depender de alguém 24 horas por dia. Isso seria um gatilho. E a demência, nós todos sabemos, ela tem vários gatilhos para ansiedade, para distúrbios de comportamento, inclusive agressividade. A gente tinha que tomar um certo cuidado com essas alterações. Embora estivéssemos lidando aí com pessoas em fases muito prólogas da demência. Coisa que no Brasil, na América Latina, já é um desafio encontrar esse participante. Sim. Com diagnóstico em uma fase apropriada e que pudesse falar inglês. Isso era um privilégio, não encontramos. Porque tem que ser no início, né? Se for pegar, acredito eu que tem que ser bem nessa mudança aí de um comprometimento cognitivo leve para um quadro efetivo de doença de Alzheimer, por exemplo. E, quiçá, mas aí uma pessoa que já saiba bastante, que tenha uma imersão no idioma, poderia ser alguém ali com um moderado início de um quadro moderado no máximo, né? Não poderia passar disso, né? Eu ia agora te fazer uma pergunta, assim, como é que está a tua expectativa de fazer um projeto desse Brasil? Nós já temos convite para fazer o Walking the Talk pelo autismo, pela déficit de atenção, Walking the Talk por questões raciais, que não envolve aí um diagnóstico, mas sim uma outra causa. Então, nós já temos vários convites. Temos convites, inclusive, para fazer o Walking the Talk na Namíbia, na Irlanda. Eu estou embarcando agora sábado para a Irlanda. Eu vou conhecer o caminho irlandês. A gente tem também uma opção na Itália, a gente tem outra opção no Chile, pelos vinhedos. A grande questão ele é financiamento, né? Nós tivemos a sorte de encontrar o Gustavo no nosso caminho, a Bruna, a CDD, que investiu nesse projeto e disse: esse projeto é incrível, vamos desenvolver esse projeto juntos. E ele foi desenvolvido a muitas mãos. Agora, para garantir que a experiência vai ser segura e benéfica para todo mundo, a gente precisa estar lá algumas vezes antes de levar o mundo para esse lugar. A gente precisa experienciar esse caminho, a gente precisa conhecer cada pedra no caminho, literalmente. Quais são os desafios ali expostos, né? Bom,
nesse espaço específico, se acontecesse essa situação, quais são as vias de acesso de uma ambulância, de um carro de apoio, da polícia? Então, acho que são vários os desafios. Se nós conseguirmos o financiamento necessário, aí sim, nós podemos desenvolver o caminho em outros lugares. Agora, a gente já conhece toda a estrutura em Santiago de Compostela. Já conhecemos os fornecedores, já conhecemos os hotéis, já conhecemos os restaurantes, até mesmo para restaurante, onde é que eu vou levar 70 pessoas para comer todos os dias? Né? E as restrições alimentares. Então, a gente precisou correr de um restaurante para outro, experimentar comida, conhecer o staff, falar com o pessoal da ambulância, kit de primeiros socorros, quem é que vai caminhar com a gente, quem são os guias. Então, isso envolve um grande investimento para que a gente possa conhecer. Vai fazer no Brasil? Beleza, mas a gente tem que caminhar primeiro, a gente tem que fazer isso 2, 3 vezes. É mais barato fazer no Brasil do que no Chile? Nossa equipe está aqui, é muito mais fácil. Mas será que é mais seguro no Chile ou no Brasil? Será que o caminho aqui, por exemplo, ele vai na beira de estrada? Ou ele é um caminho mais bucólico, como é o de Santiago de Compostela, que cruza a estrada uma vez ou outra? Aqui nós temos no Brasil vários caminhos que são pelo acostamentos que já são caóticos. Mas é um objetivo ali. Vamos ver se a gente alcança. Fernando, muito obrigada por compartilhar esse projeto conosco aqui com o pessoal do Longe Talks. Acho que venha mais vezes, com certeza, e vai nos mantendo informados em relação ao projeto que certamente vai acontecer ano que vem. Olha, fiquei sua fã, está convidado para vir aqui outras vezes. Obrigado, viu, gurias, pela oportunidade de divulgar esse projeto e conhecer vocês mais a fundo. Obrigada. Beijos.